Chefe Joseph Brant, Mohawk, legalista e maçom. Por George L. Marshall Jr. Talvez nenhum maçom que já viveu na América tenha sido tão condenado por alguns autores e elogiado por outros como Joseph Brant, o poderoso e influente chefe Mohawk que ficou do lado dos britânicos durante a Guerra Revolucionária Americana. Em várias ocasiões, ele colocou em prática as virtudes maçônicas do amor fraternal, perdão e caridade. Em outros, ele exibia crueldade a sangue frio, selvageria e desrespeito à vida humana. Infelizmente, o espaço não permite uma longa discussão sobre a vida ou façanhas desse notável e complexo nativo americano. Para uma biografia completa, a referência 1 é a fonte padrão. Os pais de Joseph Brant eram Mohawks cuja casa ficava em Canajoharie, no rio Mohawk, em Nova York. Brant, no entanto, nasceu às margens do rio Ohio em 1742, enquanto seus pais estavam em uma excursão de caça a essa região, e recebeu o nome indiano de Thayendanega, que significa ele faz duas apostas. Seu pai era Nicus, ou Nicholas, da família Wolfe, que, embora não fosse chefe, era um moicano de alguns que estavam na tribo. Ainda jovem, Brant se tornou o favorito de Sir William Johnson, o superintendente britânico dos índios do norte da América, que era extremamente popular entre as tribos sob sua supervisão. Durante seu tempo com os iroqueses, Johnson tornou-se particularmente próximo das tribos Mohawk. Ele também era maçom e ex-grão-mestre provincial da colônia de Nova York. Depois que a esposa europeia de Johnson, Catherine, morreu em 1759, ele se casou com sua ex-amante indiana, Molly, que era a irmã de Brant, em uma cerimônia indiana no final daquele ano. Em grande parte devido ao relacionamento de Johnson com Molly, Brant recebeu o favor e a proteção de Sir William e, por meio dele, do governo britânico, que colocou Brant no caminho da promoção. Brant e vários jovens Mohawks foram selecionados por Johnson para frequentar a escola de caridade Moors para índios no Líbano, Connecticut, a escola que nos próximos anos se tornaria o Dartmouth College. Aqui ele aprendeu a falar e escrever inglês e estudou história e literatura ocidentais. Ele é o único dos escolhidos que se beneficiaram do processo educacional. Ele deixou a escola para servir sob Sir William de 1755-1759 durante a Guerra da França e da Índia, 1754-1763. Depois disso, ele se tornou o companheiro íntimo de Sir William e o ajudou a administrar o departamento indiano, administrado pelos britânicos em Quebec. Ele também se tornou intérprete de um missionário anglicano e ajudou a traduzir o livro de orações e o Evangelho de Marcos para o idioma Mohawk. Por volta de 1768, casou-se com Christine, filha de um chefe da Oneida, que conhecera na escola. Juntos, eles se estabeleceram em uma fazenda perto de Canajoharie, que Joseph havia herdado. Enquanto estava aqui, Brant ajudou na revisão do livro de orações Mohawk e na tradução dos Atos dos Apóstolos para o idioma Mohawk. Ele também ingressou na igreja anglicana, era um comunicador regular e demonstrou um grande desejo de levar o cristianismo ao seu povo. Sua esposa morreu de tuberculose por volta de 1771, deixando com um filho e uma filha. Em 1773, ele se casou com a irmã de sua esposa, Susanna, que morreu alguns meses depois, também de tuberculose. Em 1774, Sir William Johnson morreu e foi sucedido em seus territórios por seu filho Sir John Johnson e como superintendente do departamento indiano por seu genro, Coronel Guy Johnson, ambos maçons. Os Johnsons, juntamente com Brant e os líderes Tory, Coronel John Butler e Walter Butler, também ambos maçons, deveriam se tornar líderes da resistência e terrorismo legalistas no noroeste de Nova York. Aqueles que permaneceram leais à Inglaterra, conhecidos como legalistas ou conservadores, não eram todos colonos. Outros aliados dos britânicos eram numerosas tribos indígenas, mais especialmente as tribos iroquesas que ocupavam as terras do norte de Nova York do sul ao norte da Pensilvânia, com dispersões mais ao sul e norte e estendendo-se para o oeste até os Grandes Lagos.
A Liga Iroquois, também conhecida como Seis Nações, era uma confederação das tribos indígenas do estado de Nova York composta pelos Mohawks, Onondagas, Cayugas, Senecas, Oneidas e Tuscaroras. Eles moravam em casas confortáveis, muitas vezes melhores que as dos colonos, cultivavam colheitas e enviavam caçadores ao Ohio para fornecer carne para aqueles que moravam em Nova York. Em agosto de 1775, as Seis Nações realizaram um grande incêndio perto de Albany, depois que as notícias de Bunker Hill fizeram a guerra parecer iminente. Depois de muito debate, eles decidiram que tal guerra era um assunto privado entre os britânicos e os colonos, e que deveriam ficar de fora. Brant temia que os índios perdessem suas terras se os colonos alcançassem a independência. Os Johnsons e Brant usaram toda a sua influência para envolver os índios na luta pela causa britânica e, finalmente, conseguiram trazer 4 dessas tribos, os Mohawks, Onondagas, Cayugas e Senecas em uma aliança com a Inglaterra, os Oneidas e Tuscaroras em última análise. Ficou do lado dos colonos. Por volta do ano de 1776, Brant se tornou o principal chefe de guerra da Confederação das Seis Nações, devido talvez ao patrocínio dos Johnsons e às circunstâncias incomuns em que ele foi colocado. Com este alto cargo de liderança, ele também recebeu uma comissão de capitães no exército britânico encarregado das forças indianas leais à coroa. Imediatamente após receber esse compromisso, Brant fez sua primeira viagem à Inglaterra. Ao fazer essa viagem, ele ganhou tempo e pôde observar por si mesmo o poder e os recursos do rei e do governo britânico. Ele também protestou contra a política de Guy Carleton, comandante das forças britânicas no Canadá, que se recusou a convidar as Seis Nações para ingressar na guerra contra os americanos, exceto para usar de 40 a 50 homens como batedores. Brant foi bem recebido na Inglaterra e foi admitido na melhor sociedade. Sua própria educação e sua estreita associação com homens instruídos e sua maneira naturalmente fácil e graciosa facilitaram sua recepção e, como ele era um rei indiano, ele era uma pessoa valiosa demais para ser negligenciada. Os membros do gabinete britânico e a nobreza o bajulavam. Deu-lhe presentes caros. Convidou-o para suas grandes propriedades e providenciou para que seu retrato fosse pintado por artistas famosos como Reynolds, Romney e outros. Entre seus amigos particulares estava o diarista em inglês Boswell. Ele recebeu garantias oficiais de que os legalistas indianos seriam utilizados em maior extensão no conflito americano do que o indicado por Carleton. Brant retornou da Inglaterra a tempo de ver alguma ação na Batalha de Long Island, em agosto de 1776. Em seguida, partiu para sua terra natal, viajando à noite para iludir os americanos que guardavam as terras altas de Hudson e a área em torno de Albany. Ele contou aos jovens Iroquois bravos de sua viagem à Inglaterra e da força e amizade dos britânicos. Ele denunciou a decisão de Iroquois em 1775 de permanecer neutro e chamou os americanos de inimigos de todos os índios. Uma tradição diz que ele prometeu a cada um de seus guerreiros a oportunidade de se deliciar com um bostoniano e beber seu sangue. O discurso foi recebido com entusiasmo e Brant partiu em uma excursão pelas aldeias iroquesas da região para estimular o apoio à causa britânica. Brant certamente não foi dissuadido ou criticado pelos britânicos ou pelos conservadores por seus esforços. De fato, a intenção dos britânicos em relação ao uso de índios na guerra revolucionária foi adequadamente expressa no exemplo poético a seguir do general John Burgoyne, deputado das forças britânicas no Canadá, e retirado do livro de introdução ao livro ordenado de Burgoynes, página 22. Soltarei os cães do inferno, 10.000 índios, que gritarão, espumarão e rasgarem, sorrirão e rugirão, e encharcarão seus mocassins em sangue. A estes, darei todo o alcance e tocarei de Ticonderoga, Flórida. O espaço no presente artigo não permite uma discussão detalhada das muitas batalhas nas quais o chefe Joseph Brant desempenhou um papel indireto ou direto. Para uma descrição desses, as referências listadas contêm algum material excelente. Basta dizer que seu nome tem sido associado a alguns dos compromissos mais notáveis e infames da Guerra Revolucionária: o Cerco de Ft. Stanwix, Oriskany, o Vale de Wyoming e do Alto Susquehanna,
Mohawk Valley e apartamentos alemães. Cherry Valley, Minnesota, Port Jervis. Área do Rio Chemung e Elmira, Johnstown, Fort Plain, Fort Clyde, Fort Plank, Mohawk Valley e Western Frontier, que ocorreram durante o período de 6 anos entre 1775 e 1781. Passamos agora a 2 incidentes que são frequentemente citados pelos escritores maçônicos em referência à associação de Brandt com a maçonaria. Ele salvou a vida do capitão John McKinstry e sua tentativa de salvar a vida do tenente Boyd. Após a rendição das forças americanas na Batalha dos Cedros, no rio St. Lawrence, em 1776, Brandt se esforçou para impedir o massacre dos prisioneiros. Em particular, um capitão John McKinstry, membro do Hudson Lodge no 13 de Nova York, estava prestes a ser queimado na fogueira. McKinstry, lembrando que Brandt era um maçom, deu a ele o sinal de apelação maçônico que garantiu sua libertação e subsequente bom tratamento. Depois disso, ele e Brandt continuaram amigos por toda a vida e, em 1805, ele e Brandt visitaram juntos a loja maçônica em Hudson, Nova York, onde Brandt foi bem recebido e em cuja parede seu retrato está pendurado. O general americano Sullivan, também maçom, emboscou os índios e os legalistas em Neverton, Nova York em 1779, resultando na fuga dos índios e em uma marcha através do estado por Sullivan ao Vale Genesee, destruindo as aldeias indígenas e o poder da Confederação Indiana. Durante esta campanha, um certo tenente Boyd, um jovem maçom e batedor de Sullivan, foi emboscado e capturado junto com um soldado chamado Parker. Nas palavras de John Salmon, amigo e companheiro de Boyd, o incidente continuou da seguinte forma. Quando Lieut. Boyd se viu prisioneiro, solicitou uma entrevista com Brandt, a quem ele sabia que comandava o exército. Índios. Este chefe, que estava naquele momento próximo, imediatamente se apresentou, quando Lieut. Por um daqueles apelos conhecidos apenas por aqueles que foram iniciados e instruídos em certos mistérios, e que nunca deixam de trazer socorro a um irmão angustiado, o abordaram como a única fonte da qual ele poderia esperar uma trégua de punições cruéis ou morte. O apelo foi reconhecido, e Brandt imediatamente, e na linguagem mais forte, garantiu-lhe que sua vida deveria ser poupada. Lieut. Boyd e seu colega prisioneiro Parker foram imediatamente conduzidos por um grupo de índios para a vila indiana chamada Beardstown. Brandt, seu generoso preservador, sendo chamado em serviço que exigia algumas horas de ausência, deixando sob os cuidados dos coronel britânico Butler dos Rangers, que assim que Brandt os deixou, Butler iniciou um interrogatório para obter dos prisioneiros uma declaração do número, situação e intenções do exército sob o comando do general Sullivan. 2. Outra autoridade. 3. Continua. Butler ordenou que Boyd fosse colocado de joelhos diante dele, com um índio de cada lado, um segurando os braços e outro com um machado de guerra erguido sobre a cabeça. Butler, em seguida, pediu 3 vezes a Boyd informações sobre sua lealdade ao comandante. Boyd, ele disse, a vida é doce, é melhor você me responder. O dever proíbe, foi a resposta de Boyd, eu não faria se minha vida dependesse da palavra. Boyd recusou 3 vezes e Butler o entregou aos indianos enfurecidos que mataram ele e Parker com tortura terrível. Ele permaneceu fiel até o fim em sua confiança, e perdeu sua vida em vez de ceder sua integridade. Retornando à conta Salmons. 2. Os corpos do Lieut. Boyd e o soldado Parker, que foram mortos por decapitação, autor, foram encontrados e enterrados perto das margens do Beards Creek, sob um monte de ameixeiras selvagens. Eu era um daqueles que entregaram à terra os restos de meu amigo e companheiro de armas, o galante Boyd. O relato anterior, de acordo com o melhor de minhas lembranças, é estritamente correto. Assim, parece que Brandt, o selvagem, foi mais caridoso em suas ações em relação a seus irmãos patrióticos do que os maçons conservadores britânicos com quem ele estava ligado. Mas não devemos esquecer que Brandt havia recebido a educação de um homem civilizado, lera as escrituras e professava ser cristão e maçom, e sabia que a estupidez e as atrocidades praticadas pelos índios eram injustificáveis.
Só podemos nos perguntar por que Brant não libertou Boyd Parker depois que ele concordou em poupá-los, ou porque ele não teve maior influência e controle sobre seus índios para impedir a execução desses infelizes nas mãos de Butler. Apesar de derrotados por Sullivan, os ataques iroqueses persistiram até o final da guerra e muitas propriedades tiveram que ser abandonadas. Por volta de 1782, Brant se casou pela terceira vez com Catherine Croghan, filha de um irlandês e um moicano. Ele desencorajou novas guerras indianas, mas manteve sua comissão no exército britânico. Ele recebeu uma área de 675 mil acres no Grande River, em Ontário, para a qual liderou 1843 Mohawk e outros leais indianos em 1784, onde se estabeleceram a reserva Grand River para o Mohawk. Tornou-se afiliado à loja N11 na Vila Mohawk em Grand River, da qual ele foi o primeiro mestre-presidente. Mais tarde, ele também se afiliou ao Barton Lodge no 10 em Hamilton, Ontário. Nos últimos anos, a cidade de Brantford, Ontário, no Rio Grande, recebeu seu nome. Devido a algumas dificuldades legais com o título da terra da reserva, Brant foi novamente para a Inglaterra em 1785, onde foi novamente bem recebido. Nesse momento, ele conseguiu obter uma compensação pelas perdas de Mohawk na guerra pela independência dos Estados Unidos e recebeu fundos para a primeira igreja episcopal no Alto Canadá, mas não conseguiu obter um título firme da reserva, cuja legalidade permanece em questão hoje. 5. Ao ser apresentado ao rei, ele se recusou a dobrar o joelho ou a beijar a mão, dizendo: "Não me curvo a ninguém, pois sou considerado um príncipe entre o meu próprio povo. Mas cumprimentarei de bom grado a sua mão." 5. No entanto, ele acrescentou que beijaria de bom grado a mão da rainha. Mais uma vez, ele se sustentou bem nos melhores círculos da metrópole britânica e tornou-se amigo e companheiro do príncipe de Gales. Outro objetivo de sua visita foi descobrir se os índios poderiam contar com o apoio da Grã-Bretanha se uma guerra geral entre os índios e os Estados Unidos ocorresse. O governo britânico recusou-se a comentar assuntos tão delicados e encaminhou ao governador do Canadá. Brant voltou para casa no Canadá em 1786. O governo dos Estados Unidos procurou sua ajuda para garantir o fim das guerras com os índios nos territórios do Noroeste, recentemente cedidos aos Estados Unidos pelo Tratado de Paris. Ele foi sozinho a Filadélfia em 1792 para uma reunião com o presidente Washington e seu gabinete. E ele alegou ter recebido 1000 guinéus como pagamento, além da oferta de uma recompensa final de 20.000 libras por organizar uma paz com os índios de Ohio. Ele garantiu aos Estados Unidos que ajudaria, mas, ao voltar para casa, mudou de ideia e realmente trabalhou para fomentar inquietação e rebelião entre os índios do Vale de Ohio contra os americanos, viajando no oeste americano para promover uma confederação totalmente indiana para resistir à terra. Depois disso, ele dedicou o restante de sua vida aos interesses e melhoria moral de sua tribo. Brant construiu para si uma espaçosa moradia no Canadá, onde viveu em estilo bonito com uma série de escravos, tantos como os virginianos aristocráticos que mais tarde governariam os Estados Unidos. Suas roupas eram do melhor material e, em sua luxuosa casa, refeições elaboradas eram servidas em linho irlandês. Em casa, ele era um homem hospitaleiro e sociável, tratando aqueles que o visitavam com gentileza e cortesia. Seus filhos eram todos bem educados e seus filhos Joseph e Jacob foram enviados para Dartmouth. Infelizmente, em 1795, seu filho mais velho, Isaac, atacou o bêbado seu pai, que sacou a adaga e infligiu uma ferida mortal. O caso foi apresentado ao Conselho de Sachens e Guerreiros, que exonerou Brant por razões de autodefesa. Além disso, ao longo de sua vida, Brant manteve relações amigáveis com os ingleses. O que mais se pode dizer sobre esse indivíduo notável, que estava à vontade tomando chá de xícaras de porcelana frágeis, mas também podia arremessar um tomahawk com uma precisão mortal? Sabemos que ele era bem educado. Suas composições são altamente respeitáveis em termos de pensamento e estilo, muito além de muitos dos fazendeiros com quem ele lutou. Talvez fosse impossível para Brant apoiar a causa americana.
sendo vaidoso e muito aliado aos senhores britânicos do Vale do Mohawk, para considerar sua sorte com os humildes fazendeiros que falavam de liberdade. Para Brant, eles tinham o cheiro de estrume em terra. Ele estava mais familiarizado com sapatos de fivela e colônia. É difícil imaginar qualquer outro americano nativo que tenha lucrado muito com a guerra revolucionária. Brant morreu em 24 de novembro de 1807, com quase 65 anos, em sua própria casa em Grand River, Ontário, e foi enterrado ao lado da igreja episcopal que ele havia construído lá. Em 1850, os maçons restauraram seu túmulo e colocaram uma inscrição nele, e uma estátua de bronze dele foi revelada em Brantford em 1886. Suas últimas palavras, proferidas ao seu sobrinho adotado, foram: "Tenha pena dos pobres índios. Se você puder qualquer influência no grande